Bom, antes de nós lermos o texto, eu quero fazer aqui como fiz domingo passado. Então, vou falar um pouco sobre solidão e depois nós vamos mergulhar no texto, que eu vou usar como base para esse sermão nessa noite, e aí, a partir do texto, nós vamos extrair algumas lições, tá certo? Então, a gente vai fazer mais ou menos nessa ordem. E por que falar nessa ordem é importante? Porque primeiro a gente precisa tirar algumas dúvidas sobre do que nós estamos falando quando eu falo sobre como vencer a solidão. Como vencer a solidão? Do que é que nós estamos falando? Bom, em primeiro lugar, eu quero que você entenda que solidão é diferente de estar só. Solidão é diferente de estar só, ou de estar sozinho. Pastor, me dá um exemplo para ficar mais claro. Pense comigo. Você pode desejar, por uma escolha sua, estar sozinho por alguns momentos, talvez por alguns dias até. Vamos imaginar que a sua família, por exemplo, possui uma chácara ou um lugar para o interior, ou você saiu de férias, por exemplo. Você saiu de férias e você, naquele período, você deseja estar só. Tá certo? Por uma escolha sua, por um período determinado, num momento específico, dependendo da sua personalidade, isso pode te fazer até muito bem. Não é verdade? Alguns aqui que têm uma tendência natural para isso, a própria personalidade favorece. Se você tem esse momento seu, você consegue colocar as ideias em ordem, o pensamento, a cabeça, né, vai dar uma arejada, vai desacelerar. Então, isso pode fazer bem. Então, o estar sozinho pode nos fazer bem. Pode, às vezes, até ser uma espécie de terapia, né? Se você está vivendo um momento muito agitado, muito acelerado, de um estresse muito intenso, e você consegue, né, de repente, ficar um final de semana, ou uns 2 dias e tudo mais num cantinho, para colocar as ideias em ordem, para ter um tempo a sós com Deus, né? Ao tempo a sós com Deus, a gente chama de solitude, que é aquele período que você está sozinho, mas você está sozinho com o objetivo de buscar a Deus. E isso também é muito bom. Isso também pode ser um remédio para a sua alma, tá certo? Inclusive, se você está sofrendo de solidão. Se você está sofrendo de solidão, a solitude pode ser um remédio para a sua alma. Porque, por mais que pareça um paradoxo, nesse caso, quando você está sozinho e você está com a intenção de buscar a Deus, a presença do Senhor traz cura para a nossa alma. Então, estar sozinho nesse momento, dessa maneira, pode ser um poderoso remédio para você. Agora, quando então a gente está falando de solidão, eu estou falando da dor de se sentir sozinho. Eu vou repetir isso aqui para você entender bem. Quando eu falo, e quando a gente vai mergulhar nisso aqui para falar de solidão, toda vez que eu estiver falando de solidão, eu não estou falando de estar sozinho, eu estou falando da dor de se sentir sozinho. Deu para entender isso? Amém? Amém mesmo? Aqui na igreja, os irmãos estão visitando, aqui na igreja a gente tem um código. Quando alguém não entendeu muito bem alguma coisa, a gente dá uma coçada assim na nuca, e aí eu vou tentar aqui explicar de outra maneira para ver se você acompanha, tá certo? Mas a gente precisa chegar hoje num porto junto. A gente está fazendo aqui uma espécie de viagem juntos. Todo mundo aqui em embarcação, a Bíblia é a nossa carta de navegação, e eu desejo muito que a gente chegue hoje num porto, todo mundo junto, amém? Então, se você não entender por alguma razão, você coça assim a nuca, que eu vou tentar explicar de outra forma. Então, solidão é a dor de se sentir sozinho. Solitude, ou estar sozinho, é quando você tira um tempo determinado para arejar a cabeça, para colocar as ideias em ordem, para buscar a Deus. Então, é diferente, é diferente. Agora, veja só. Se solidão é diferente de estar sozinho, se solidão tem a ver com a expressão da dor de se sentir sozinho, solidão pode acontecer mesmo cercado por uma multidão. Sim ou não? Eu estou cercado por uma multidão, mas ainda assim eu posso estar sentindo solidão. A expressão da dor de se sentir sozinho. Bom, isso tem uma razão. Infelizmente, nós vivemos um tempo onde os nossos relacionamentos
mais nos adoecem do que nos curam. Nossos relacionamentos mais trazem dor e sofrimento do que nos curam. Então, nesse momento, muitas vezes, mesmo cercado de inúmeros relacionamentos, pode ser que você esteja se sentindo profundamente sozinho. Pode ser que você esteja sentindo a dor da solidão. E por conta dessas dificuldades, e pelo medo do sofrimento provocado por essas relações, nós naturalmente estamos optando por ficar mesmo sozinhos. O que eu quero dizer com isso? Você tem seus relacionamentos, suas amizades, as pessoas com quem você convive. Esses relacionamentos muitas vezes te trazem dor e sofrimento. Em resposta a essa dor, esse sofrimento, o que você faz? Decide ficar sozinho. Bom, não vou me relacionar. Não vou me relacionar. Por quê? Porque se eu me relacionar me traz dor, eu opto pelo isolamento. Mas quando eu faço isso, eu estou optando pela solidão. Esse não é o estar sozinho que vai trazer cura para a minha alma. Essa é a solidão que logo, logo vai se manifestar, vai sair para fora, vai se expressar essa dor. Porque nós não fomos criados para isso. Mas antes de falar da questão da nossa criação, eu quero te explicar uma coisa. E guarde isso no seu coração. Não é porque um relacionamento te trouxe dor e sofrimento, por exemplo, você teve um relacionamento amoroso, eu como pastor, acabo recebendo muitos casos assim no gabinete pastoral, a pessoa teve um relacionamento amoroso, essa pessoa, seja homem ou mulher, foi traído ou foi traída pelo seu companheiro, e por conta disso decide, toma a escolha do isolamento, fala assim, eu não quero mais me relacionar. Por quê? Porque ela tem medo, ou ele tem medo de ser traído novamente no futuro. E eu queria trazer uma palavra para trazer cura para a sua alma nessa noite. Não deixe que algo que aconteceu lá atrás na sua história, que realmente te causou dano, te trouxe dor, te trouxe sofrimento, não deixa que isso que aconteceu lá atrás te roube a possibilidade de um futuro bom na presença de Deus. De uma coisa boa que o Senhor tenha para você no futuro. Então não permita que as dores e sofrimentos dos relacionamentos lá atrás te roubem dos relacionamentos saudáveis, produtivos, agregadores, frutíferos, que Deus está te dando no futuro, desse tempo. Não permita que algo que aconteceu lá atrás te roube disso. Se você tiver guardado isso aqui hoje, eu vou ficar muito feliz. Porque a maioria de nós, na verdade, opta por não ter amigos, por não fazer amizade, por não construir relacionamentos, sejam eles amorosos ou não, porque lá atrás houve alguém que traiu, que feriu você, que machucou você, e a dor de se sentir sozinho hoje não foi necessariamente uma escolha tua. Ela foi provocada por alguém lá atrás. De repente, hoje você está vivendo isso por causa dessa dor. Mas há uma outra coisa que eu quero compartilhar com você à luz da palavra de Deus, antes da gente entrar na cura. Antes da gente entrar à luz da palavra de Deus na cura. Você lembra que lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 18, o próprio Deus olhou para Adão e declarou a seguinte frase: não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. Um erro muito comum é as pessoas olharem para esse texto e dizer assim, tá vendo? Por isso que Deus criou Eva para Adão. E aí ele vai ter um relacionamento matrimonial. Ele vai ter um relacionamento conjugal com a Eva. Só que deixa eu te dizer uma coisa, Deus não estava falando do relacionamento matrimonial ali. Você vai lembrar que Deus havia criado todos os seres e todos os animais compartilhavam de grupos de outros animais da mesma espécie. Não é isso? O próprio Deus é manifesto em 3 pessoas, que a gente chama de trindade no cristianismo. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E manifesto nessas 3 pessoas, Deus desfruta de um relacionamento interpessoal, entre pessoas, perfeitamente harmonioso. Vou repetir. Deus, eu sei que isso é um pouco difícil, mas tenta me acompanhar. Deus se manifesta em 3 pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. Certo? Essas 3 pessoas na Trindade, elas desfrutam de um relacionamento entre essas pessoas
perfeitamente harmonioso. Perfeitamente harmonioso. Quando Deus disse isso para Adão, Adão já tinha pecado? Não, Adão não tinha caído. Então, Adão ainda estava no seu estado original. Deus olhou para Adão e decidiu dar para Adão um presente. O desfrutar de relacionamento interpessoal harmonioso. Por isso fez Eva, sabendo que de Eva também geraria a sua semente um filho. E ali a gente teria a primeira família acontecendo. Mas veja, quando Deus fala assim, ó, não é bom que o homem esteja só, Ele está falando da dimensão social do ser humano. Nós somos seres que fomos criados para nos relacionar. Nós fomos criados para isso. Aí você pode dizer assim, mas pastor, eu vivo muito bem sozinho, não preciso de ninguém, eu mesmo me basto, me garanto, né? Eu dou conta dos meus próprios problemas, eu me resolvo. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Provérbios, capítulo 18, versículo 1, diz que aquele que se isola, aquele que busca o isolamento, se tornou um inimigo, insurge-se contra a verdadeira sabedoria. O que é insurgir-se? É se tornar um inimigo, é começar a lutar contra a sabedoria. Então, se você se isola, você está lutando contra a verdadeira sabedoria. Um segredo para entender isso é perceber que lá em Gênesis 2,18, Deus estava falando desse relacionamento entre pessoas. Fomos criados para desenvolver esse relacionamento. Não desenvolver esses relacionamentos interpessoais, harmoniosos, relacionamentos abençoadores, relacionamentos verdadeiros, genuínos, sinceros. Não desenvolver essas relações é prejudicial para você. É prejudicial. Não só vai contra o que Deus diz em Gênesis 2,18 ou Provérbios 8,1, como a própria ciência já provou isso. Depois, se você quiser pesquisar mais a fundo, o site saudebrasil.com.br vai dizer, por exemplo, que pessoas solitárias são mais sensíveis a sentimentos de tristeza, ansiedade, desânimo. Vou falar bem devagar para você ir percebendo isso aí. Ansiedade, tristeza, desânimo. Mais sensível às tentações, aos distúrbios, como forma de preencher o vazio. Então, por exemplo, a pessoa fica muito tempo sozinho, ela fica mais sensível ao álcool, ao fumo, ao vício, como forma de preencher o vazio existencial. Além de agravar problemas, como a própria diminuição da temperatura. Seu corpo diminui a temperatura. Estresse, perturbação do sono. Para aqueles que enfrentam depressão, o isolamento pode tender a um aumento, a ampliação dos sintomas de depressão. Então, para você que enfrenta um quadro depressivo, que está buscando se tratar, como a gente falou no domingo passado, para você, você precisa entender que estar perto de pessoas é cura, é remédio para você também. Você não pode ficar sozinho. Tá certo? Nesse caso aqui, a gente falou disso no domingo passado, eu quero só retomar aqui uma informação. O excesso do isolamento por parte do depressivo pode incorrer num desejo e pensamento suicida. Então, você não pode ficar sozinho. Se você está enfrentando depressão, seja por uso de medicamento, tratamento, terapia, você precisa estar perto de pessoas. Entenda, relacionamentos saudáveis trazem cura. Guarda isso. Então você não pode. Você vai lembrar que nós lemos lá o texto de Elias, e quando Elias ficou só, quando ele deixa o seu ajudante, qual a primeira coisa que ele pensa? Quem lembra? Senhor, já basta, tira minha vida. Ele começa a falar de suicídio. Aquilo ali é um sinal para nós. Você precisa atentar para isso. Tá certo? Então, eu não vou me alongar nisso aqui não, mas teriam outros sintomas, como até o próprio enfraquecimento do sistema imunológico. Você fica mais sensível à doença se você está vivendo sozinho. Afeta a cognição, sua capacidade de raciocinar fica prejudicada por causa do isolamento. Então, eu não quero me estender nisso, mas as causas são muitas. E as provas estão aqui, científicas e teológicas, para dizer para você uma coisa.
Ao invés da solidão, você precisa optar, você precisa fazer a escolha pela comunhão. E aí você vai dizer assim, mas pastor, eu não escolhi estar sozinho. Escolheu sim. Escolheu sim. Que isso, pastor? Foi uma escolha tua. É uma escolha nossa. A gente não tem muita escolha na vida sobre as coisas que fazem conosco, que nos magoam, que nos ferem, que nos entristecem. Mas nós temos uma escolha de como nós vamos reagir a essas coisas. E você precisa fazer a escolha certa nessa noite. Você precisa sair daqui tendo tomado a decisão correta. Mesmo que alguém tenha te ferido e por conta disso você está vivendo a dor de se sentir sozinho. Você precisa fazer a escolha de construir relacionamentos saudáveis. Compreendendo que os relacionamentos saudáveis são um instrumento de Deus para curar nossa alma. Então você tem que fazer essa escolha. Só que a gente está deixando as coisas nos roubarem isso. Você já pensou nisso? Como o mundo hoje nos rouba das coisas, dos relacionamentos saudáveis à luz da palavra? Por exemplo, a Bíblia diz assim para nós, que você deve sorrir com os que se alegram e chorar com os que choram. Me alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Olha, que maravilhoso isso, não é? Mas a gente é roubado disso. Como assim? Bom, se você tem uma alegria na sua vida, você não compartilha com ninguém, porque afinal de contas vão colocar inveja, né? Aí por conta disso você se priva da alegria de desfrutar de uma bênção junto com teus irmãos. Aí se acontece alguma coisa ruim, você também se isola, porque afinal de contas, você não pode falar da sua fraqueza para ninguém, não é? Você não pode se colocar vulnerável para alguém, não é mesmo? Pode virar a última fofoca. Então você se isola e se fecha, aí ninguém vai chorar contigo as tuas dores. Aí você não se alegra com os que se alegram e não chora com os que choram. E você acredita mesmo que vivendo assim você vai viver uma vida espiritualmente saudável? Não vai. Não vai, porque cristianismo se desenvolve uns aos outros desde sempre. A vida no evangelho não é uma vida do monge. Lá no monastério em cima de um morro, onde ele só ora e lê a Bíblia o tempo inteiro. Não, a vida cristã se manifesta e ganha sentido no outro, no convívio. Então a gente precisa buscar o convívio e precisa buscar com que essas ideologias lá de fora, mundanas, não contaminem os nossos relacionamentos na igreja. E isso deve ser uma escolha minha e sua. E isso deve ser algo que a gente constrói de maneira intencional, não é deixar ao acaso, não. Algum dia a gente senta para tomar um café, algum dia a gente senta para bater um papo e comer um pão de queijo, algum dia a gente senta para conversar sobre as nossas dores e orar um pelo outro. Algum dia nunca vai acontecer. E você passou anos na igreja sem construir relacionamentos saudáveis. E aí chega o tempo da dor, chega o tempo da aflição, você não tem sustentação. Você não construiu as bases de relacionamentos fortes para te suportar no momento de crise. Aí você despenca. Você não cai, não, você despenca. E aí você vai colocar a culpa no outro. Porque ninguém olhou por mim no momento de crise, ninguém cuidou de mim. Bom, isso deve ser uma escolha sua. Agora, eu quero, por favor, que você abra, por favor, sua Bíblia no livro de Salmo 133. E entendendo que essa é uma escolha nossa, e entendendo que a comunhão é a resposta que traz cura para a minha alma no lugar da solidão, a gente vai ler esse salmo que fala de comunhão. Não fala de solidão, fala de comunhão. Salmo 133. A comunhão deve ser escolhida no lugar da solidão. A comunhão deve ser escolhida, porque a comunhão traz cura para a minha alma. Vamos ler? Se você puder, você pode se colocar em pé. Eu sei que você sentou há pouco tempo, mas vamos nos colocar em pé, em reverência à palavra do Senhor e ao Deus dessa palavra. Diz assim a palavra de Deus: como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. É como um óleo precioso sobre a cabeça, que desce para a barba de Arão, e desce sobre a gola das suas vestes.
como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém? Vamos ler a parte B do versículo 3, a parte final. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Novamente, todos juntos, bem forte. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém. Você pode se sentar, mantenha a sua Bíblia aberta. Minha primeira pergunta é, ali onde? É uma boa pergunta, né? Para se fazer para esse salmo. Que ele acabou de dizer para nós uma coisa, ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Me diz onde é ali, porque eu quero estar ali. Essa é a primeira coisa que você deveria perguntar para esse salmo. Aonde é ali, pastor? O que ele está querendo dizer com ali? Bom, vamos entender um pouco melhor esse salmo primeiro. E aí a gente começa a pensar. Mas eu vou voltar aqui e vou repetir. Você precisa sair daqui hoje com uma decisão tomada. Que no lugar da solidão, você vai optar por comunhão. Amém? Comunhão. O que significa isso? Eu vou explicar melhor. Mas já nesse momento eu quero que você guarde isso. Comunhão significa que você vai desenvolver relacionamentos saudáveis. E que você não vai deixar isso ao acaso, mas você vai construí-los. Intencionalmente, você precisa construir esses relacionamentos. São esses relacionamentos sinceros e profundos que vão nos ajudar nos momentos de crise. E onde você naturalmente optaria pela solidão, você vai encontrar nesses relacionamentos segurança, abrigo, conforto, confronto e cura. Amém? Eu vou repetir isso aqui. Será nesses relacionamentos que você vai construir de maneira intencional que você vai encontrar conforto, abrigo, confronto e cura. Pastor, confronto? Sim. Que há momentos onde a gente precisa ser confrontado por alguém. Mas se você está isolado, quem é que vai confrontar você com aquilo que você está fazendo de errado? Quem é que vai dizer para você, ei, você está indo por um caminho errado, você não devia estar fazendo isso. Você está pensando dessa forma, mas não é a melhor forma. Você já enxergou isso por esse outro ponto de vista? Mas se você está sozinho, quem é que vai te dizer isso? Ninguém. E aí você está lá, sinceramente enganado ou sinceramente enganada. Então, às vezes, a gente precisa de alguém que nos confronte também. E isso faz parte de um relacionamento saudável. Como eu disse uma coisa aqui para você, muito forte, eu sei disso. Nossa. Fiz uma bagunça aqui. Tá bom, tá calor. E eu sei que eu disse algo forte para você, que eu disse que esse isolamento, ele também foi por escolha tua. E eu sei disso. Mas você precisa perceber até que ponto eu não estou certo nesse confronto. Até que ponto eu não estou te confrontando com a coisa certa. Agora, vamos entender o Salmo. Por que o Salmo é uma resposta para nós? Quando Davi assume o trono, Davi passa cerca de mais ou menos 7 anos e meio com um reino dividido. O reino do norte e o reino do sul dividido. O Estado estava a ponto de uma guerra civil em Jerusalém. Então, todos os judeus, pelo menos uma vez por ano, eles vinham para Jerusalém nas caravanas para celebrarem as festas. Como, por exemplo, a festa dos tabernáculos, a festa da Páscoa. Então, pelo menos uma vez por ano, as caravanas viriam. O salmista, provavelmente, está em Jerusalém, e em Jerusalém você tem o Monte Sião. Aonde fica Jerusalém? Jerusalém fica em cima de um monte, chamado Monte Sião. O texto fala de um outro monte. Você reparou aí? Qual era o nome do outro monte que fala no texto? Só para ver se vocês estão prestando atenção. Fala do Monte Hermon. Fala do Monte Hermon. Só que o Monte Hermon é um dos maiores de Jerusalém. É um dos maiores montes de Jerusalém. Aliás, de Jerusalém não. Do Estado de Israel. Correção. Do Estado de Israel. Só que o Hermon fica no extremo norte. Olha só o cenário que eu estou descrevendo para você. Vamos imaginar que ele está aqui, em cima do Monte Sião, em Jerusalém. Tá certo? E ele está pronunciando essas palavras. Como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Certo?
E ele está falando de um monte que fica no extremo norte. Dali, de Jerusalém para o Hermon, são 300 quilômetros. 300 quilômetros. Olha só essa informação que eu estou te falando. O reino está praticamente dividido a ponto de uma guerra civil. Só que pouco tempo depois, Deus dá a graça a Davi de que o Estado novamente se una. E aquele sentimento que estava fomentando aquela guerra em banho-maria, ele se encerra e a nação se torna unida novamente. Todos esses homens e mulheres que estão vindo nas caravanas são descendentes do mesmo homem, Abraão. Eles descendem de um mesmo homem, Abraão. Eles possuem por herança o mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, como aquele que lhes fez promessa. Eles receberam esses homens nas caravanas. Imagina do monte, olhando para o Hermon, vendo as caravanas em deslocamento, e dizendo, esses mesmos homens também receberam da mesma lei, dada por Moisés. Eles fazem parte da mesma nação, Israel. Eles são o povo do Senhor. Mas o que é que Davi está vendo? Davi está dizendo assim, ó, quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. Quem tem irmão aqui, sabe que nem sempre em casa a gente vive união. É ou não é assim? Quem tem aí mais irmão sabe como é que às vezes, né, dava briga, confusão, um pega para capar, o pai e a mãe tinha que intervir, não é? Para não ter uma situação pior e tal. Então, irmão às vezes se estranha, não é assim? Irmão em casa, na intimidade, às vezes se estranha. Isso é normal, é natural do convívio. Natural do convívio. São pessoas diferentes, então nós temos divergências. Um gosta de uma coisa, outro gosta de outra. Um acha que é uma coisa, outro acha que é outra. Às vezes essas visões de mundo diferentes colidem e dá briga. Irmão é isso. Mas, quando as caravanas vinham para Jerusalém, elas vinham num tempo festivo. Elas vinham celebrando a Deus. Porque elas estavam vindo para Jerusalém em viagem para cultuar o Senhor. Ali elas passariam alguns dias em festa, celebrando. E aí, no momento de festa, não é? Os irmãos estão todos ali, felizes da vida, celebrando. Parece que tem alguma diferença entre eles? Não. Parece que eles brigam? De jeito nenhum. Parece que eles se desentendem e discutem pelo último pedaço de frango? De forma nenhuma. É um convívio perfeitamente harmonioso. É o que Davi está vendo. Ele está dizendo assim, olha, essas pessoas têm o mesmo Pai, têm uma mesma lei, têm o mesmo Deus, possuem uma mesma terra. E assim também é na igreja. Nós nascemos do mesmo Espírito. Amém ou não? Possuímos o mesmo Deus e Pai. E possuímos o mesmo Salvador, Jesus Cristo. Recebemos do mesmo Espírito Santo que nos une como igreja. Fazemos parte de um mesmo corpo e temos uma mesma promessa que um dia iremos herdar uma terra prometida, a Canaã celestial. Nós somos esse corpo, a igreja. Viemos celebrar. Hoje é um dia de festa, não há diferenças entre nós. Mas muitas vezes em uma casa, em uma família, há divergências entre irmãos. Isso é normal. Mas se nascemos de um mesmo Espírito, se recebemos de um mesmo Pai, se temos um mesmo Salvador, se possuímos uma mesma lei, precisamos aprender a vencer as divergências. Precisamos aprender o quanto é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Nascemos do mesmo Espírito. Nascemos do mesmo Espírito. Aí Davi continua dizendo assim, é como um óleo precioso. Havia no Velho Testamento, ensinado por Moisés, a preparação de um óleo que era feito para ungir o sacerdote. O sacerdote aqui, aí ele fala até de Arão, que foi o primeiro sacerdote, sumo sacerdote, e o sumo sacerdote espelha, né, a unção sobre Israel. Por quê? Porque na orla sacerdotal, o sacerdote ele tinha um colete, um peitoral, que tinham 12 pedras preciosas. Tinham 12 pedras preciosas nesse colete e nas ombreiras, 6 de um lado e 6 do outro. Esse colete sacerdotal era para representar que o sumo sacerdote, ele agora levaria Israel no peito, no coração e nos ombros. Ele seria um sustentador para Israel. Então, imagina a cena de um homem e eu derramando esse óleo sobre a cabeça dele.
esse óleo perfumado da unção sacerdotal vai descer sobre os seus cabelos, vai passar pela barba, como ele fala, a barba de Arão que desce pela gola das suas vestes. Aonde vai derramar? No peito, aonde ele tinha o colete sacerdotal, onde estava representado Israel. Então, o que Davi está dizendo? Nós nascemos no mesmo Espírito e nós fomos ungidos pelo mesmo Espírito. Esse Espírito agora nos unge, ele é derramado. O óleo também tem uma representação com o Espírito Santo de Deus, que é derramado sobre nós, que é derramado sobre o seu povo. Então, a cena que ele está descrevendo para nós é esse perceber de que a placa com as 12 pedras é o povo de Deus que é ungido com óleo, e ali há um espírito de unidade. Unidade. Naquela placa havia unidade. As 12 tribos representadas. E assim também deve andar o povo de Deus, unidos. As coisas externas não devem ser um impedimento para que a gente possa andar unido. As diferenças não devem ser um impedimento, porque nós recebemos de uma mesma unção. Nós fomos ungidos. Sabe o que significa a palavra Cristo? Cristo, Christos no grego, significa ungido. Porque Jesus é o nosso sumo sacerdote. Sobre ele foi derramada a unção do Espírito Santo de Deus. E sobre o nosso sumo sacerdote é derramada a unção sobre o corpo de Cristo, que é a igreja. Sobre o seu corpo, Cristo. Sobre a orla das suas vestes, Cristo, está a igreja ungida do Senhor. Então nós recebemos esse óleo que deve agora nos unir e também deve trazer cura, porque o óleo também tem uma função no Velho Testamento para cura. Está falando de um relacionamento de unidade que traz cura para a nossa alma. A igreja do Novo Testamento também experimentou isso. Lá no Novo Testamento aparece uma palavra para representar a vida daqueles irmãos. A palavra diz assim em Atos capítulo 2, e eles tinham tudo em comunhão. A palavra que aparece ali é koinonia. E koinonia significa mais do que apenas um bate-papo que a gente tem quando a gente sai daqui na porta da igreja. Koinonia é mais, koinonia é ter em comum, é viver com, é participar das mesmas coisas. Está falando de um relacionamento íntimo que a igreja desfrutava. E esse relacionamento íntimo traz cura, traz vida para a igreja. Havia ali também em Atos capítulo 2 a partilha dos bens. Por quê? Porque se eu vivo em comum, em comunhão, em koinonia com meu irmão, e ele está passando um momento difícil, há em mim o desejo de ajudá-lo. Meus olhos não se fecham para a dor dele. Eu vou procurar saber como é que está vivendo, o que está acontecendo. Eu vou me preocupar e eu vou buscar ajudá-lo. Havia participação mútua. O que é isso? É eu cuido de você, você cuida de mim. É o amai-vos uns aos outros. Como é que eu vou amar uns aos outros se eu estiver sozinho? Como é que faz isso? Me explica. Como é que a gente perdoa uns aos outros se você estiver sozinho? Ah, não, pastor, eu escolhi viver só, porque aí também ninguém me machuca. Bom, você está dizendo isso porque você foi incapaz de perdoar aqueles que te machucaram. Mas esse não é o caminho de Deus para a sua vida. O caminho de Deus para a sua vida é perdoar uns aos outros. Então, até para isso, até para às vezes eu irritar você, a gente precisa andar junto, para que você possa aprender a me perdoar no nome de Jesus. Agora, se a gente estiver separado, nem para isso eu abençoo a sua vida, nem que seja para você me perdoar. A Bíblia vai dizer também que a gente deve suportar as cargas uns dos outros. Porque tem cargas que eu dou conta sozinho, mas tem cargas que eu não vou conseguir, eu vou precisar da ajuda de alguém. Tem cargas que você não vai conseguir sozinho, você precisa de ajuda de alguém. Não tem como fazer isso se você estiver sozinho. Sujeitar uns aos outros, ensinar uns aos outros, exortar uns aos outros. Se eu estiver sozinho, quem vai chamar minha atenção para um erro que eu estou cometendo? Quem vai dizer para mim, ô Felipe, ô pastor, eu acho que você está caminhando, não devia ir por aqui não, isso está errado. Você já parou para pensar dessa forma aqui? Mas eu estou sozinho, eu não tenho ninguém, eu não presto contas a ninguém, não tem ninguém para dizer assim, como é que está a sua vida com Deus? Como é que está o seu relacionamento com a sua esposa, com o seu marido? Como é que está lá no seu trabalho? Como é que está? Não tem ninguém para confrontá-lo. Você não presta contas a ninguém.
Sua vida cristã é adoecida e você não percebe que é por causa disso? Que todos nós precisamos o evangelho se dar uns aos outros, desde sempre. Desde sempre. O problema é que lá fora há um pensamento doentio que nos roubou a qualidade de ser igreja. E tem roubado a cada dia mais, contaminando o evangelho. Aí a gente tem dificuldade até para ser igreja à luz da palavra aqui dentro. Porque a gente está cheio de paradigmas lá de fora. E no nome de Jesus isso precisa ser curado, isso precisa ser restaurado. Nós precisamos construir na igreja um ambiente onde há relacionamentos saudáveis, sinceros, profundos. Relacionamentos onde gera intimidade, relacionamentos onde há partilha de bens, relacionamentos onde há cuidado mútuo. E aí ele vai dizer, Davi vai dizer no versículo 3, como o orvalho do Hermon, que está a 300 quilômetros, sobre os montes de Sião, Jerusalém, 300 quilômetros depois, ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Você sabe que Jerusalém vive momentos de seca muito grandes durante o ano. Então, existem 2 períodos de chuva, as primeiras e as últimas. E durante todo o ano, ainda assim, há muita fertilidade em Jerusalém. Por causa do orvalho. Há um orvalho intenso que parece que choveu muito à noite. Então, por conta desse orvalho, a grama fica viva. A vida. Então, Davi está falando assim, olha, nós fomos regenerados pelo Espírito. Nós fomos vivificados pelo Espírito. Então, ao derramar do Espírito Santo, há vida sendo gerada dentro de nós. Ali aonde? Nos irmãos que vivem em união. Sabe o que o texto está dizendo? Que é na comunhão que Deus derrama bênção e vida. É na comunhão, não é no isolamento, não é na solidão, não é na dor de se sentir sozinho, com medo de se machucar nos relacionamentos, não, mas é na comunhão, onde há entrega íntima, onde há partilha, onde há cuidado mútuo, é na comunhão, onde há relacionamento profundo e sincero, é na comunhão, onde eu supero os momentos de crise, é na comunhão, onde nós encontramos abrigo, segurança, confronto, conforto, cura, é na comunhão. Por isso você precisa fazer uma escolha pela comunhão ao invés da solidão. Entendendo que a comunhão com os seus irmãos em Cristo, gente que foi nascida do Espírito, ungida pelo Espírito, vivificada pelo Espírito, com essas pessoas, a vida se torna mais cheia de sentido e de significado. Com essas pessoas. Olha, deixa eu dizer uma coisa aqui, eu vou encerrar com o meu testemunho pessoal. Eu andei durante um tempo no ministério pastoral sem um pastor que cuidasse de mim. Eu estava sinceramente enganado, que eu podia caminhar no ministério pastoral sem alguém cuidando de mim. Eu achei isso, porque me ensinaram errado. Porque me ensinaram que a gente não podia falar das falhas, dos erros, dos tropeços, das fraquezas. Me ensinaram que mesmo na igreja você não podia contar uma vitória, porque senão ia ter inveja de você. Me ensinaram um monte de coisa errada. E aí, com isso, eu me fechei. Com medo de não me machucar, eu me fechei. E o ministério ficou mais pesado, e mais pesado, e mais pesado, e mais pesado, até chegar ao ponto de ficar insuportável. Insuportável. Ué, pastor também tem disso? Tem, ué. Pastor não é super-homem, não. É gente de carne e osso. Que sangra igual você, chora igual você, se decepciona igual você, dói igualzinho. Até entender que eu tinha que buscar alguém também, para caminhar junto, para desenvolver relacionamento íntimo, intencional, para abrir o coração, para dizer o que está pegando. Estou precisando de ajuda, não estou sabendo lidar com isso. Está acontecendo isso, e preciso de apoio e amparo. E graças ao bom Deus, nos últimos 5 anos para cá, eu vivo uma outra experiência ministerial, porque hoje eu tenho pessoas... Estou te falando de uma vida desde os 12 na igreja, mas que não me ensinaram isso. E eu estou compartilhando isso aqui com você. E pode ser que você ouça isso e, ache assim, e pense até mal de mim por eu estar falando isso. Mas eu
estou falando com você a verdade, para que você também possa acordar para isso, porque talvez também te ensinaram errado. Mas todo mundo precisa de alguém. Então, ao invés da solidão, opte pela comunhão. Jesus orou para os discípulos e em João 17 ele falou principalmente de comunhão entre os discípulos, para que na unidade dos discípulos o mundo visse que eles eram verdadeiros discípulos de Jesus. Você consegue entender isso? Quando a gente vive em koinonia, o mundo olha para nós e enxerga ali tem verdadeiros discípulos de Jesus. Então é para esse evangelho que nós fomos chamados. Foi para isso que nós nascemos do Espírito. Foi para isso que nós fomos unidos pelo Espírito, ungidos pelo Espírito, vivificados pelo Espírito, para viver a igreja. Eu quero fazer um apelo aqui a você que veio nessa noite, por causa do tema. Te mandaram o convite. E aí você disse assim, bom, eu estou precisando disso. Eu estou realmente precisando disso. Eu quero te fazer um convite. Eu quero, como pastor desta igreja, e na qualidade aqui de representante dos meus irmãos aqui presentes também, dos membros dessa igreja, dizer para você que a gente está aqui para caminhar junto com você, se você quiser. Eu quero dizer para você que existe alguém que se importa. Eu fiz questão de contar para você parte do meu testemunho pessoal para você entender que eu sei o que é se sentir sozinho, cercado de um monte de gente. Eu sei o que é isso. Mas eu quero te dizer que tem uma opção. Existe uma escolha melhor. Você não precisa ficar sozinho. Você pode caminhar com alguém. A igreja está aqui para caminhar com você também, se você quiser.